fazenda, ela enfrenta rounds. Cada 6 meses é um round. Então, ano passado, nós ganhamos o primeiro e o segundo round. Nós estamos em curso o terceiro round. No Legislativo e no Judiciário. Nós queremos chegar em junho ganhando o terceiro round. Então, se a gente for ganhando, avançando, vai ser sempre por pontos. Não vai ter um nocaute. Que livro que o senhor está lendo? Ou que livro que o senhor estava lendo? Não, eu terminei agora. Eu estou lendo as obras do Reinhard Koselleck, que é um historiador alemão famoso. Eu estou no segundo, eu terminei o segundo dos 4 livros que eu comprei dele. Vai continuar lendo? Terminei Extratos do Tempo. Vou continuar lendo nas horas vagas. O que o senhor achou dessa observação do Foi uma brincadeira de super bom gosto, descontraída. Não merecia essa repercussão toda. Mas era começar com uma brincadeira. Agora vamos começar a falar de economia, o ministro. Teve muito ruído aí, na semana passada, alguns dias, quando você se noticiou a alteração da meta de 2025, tá certo? Foi revista e a velocidade também do ajuste foi modificada. E aí, o que se fala? Essa meta está desacreditada, se mexer uma vez pode mexer 10. Por que a gente pode achar que essa meta é para valer? Em primeiro lugar, isso não é a primeira vez que acontece. No governo Temer houve mudança de meta e nem por isso se causou nenhum problema. O problema é você deixar de ter uma meta exigente, que indique uma trajetória consistente para a dívida pública, para as contas públicas e assim por diante. Então você tem que ter sempre uma meta exigente. Essa meta que foi estabelecida em março do ano passado, de zerar esse ano, sofreu alguns reveses políticos e naturais numa democracia. O executivo não consegue impor a sua agenda ao legislativo. Cada projeto, todos os projetos, foram negociados e desidratados à luz das considerações que os parlamentares legitimamente podem fazer. Por exemplo, PERS. Agora mesmo, eu tive que renegociar o PERSE, que no meu entendimento tinha que acabar, mas eu tive que postergar e diluir os efeitos dele no tempo. Na minha opinião, houve 2 afrontas à reforma da Previdência, que tem uma cláusula que impede a corrosão da sua base fiscal, sua base de arrecadação. O caso dos 17 setores que há mais de 10 anos são beneficiados sem nenhuma vantagem para o país. Todos os estudos acadêmicos demonstram que a desoneração da folha não trouxe vantagens para o país. E são mais de 150 bilhões de reais ao longo de mais de 10 anos renunciados sem benefício para o trabalhador e para a economia. A questão dos municípios nem era pauta, nem da Confederação Nacional de Municípios, nem da Frente Nacional de Prefeitos. Nunca foi pauta isso. No entanto, uma emenda de última hora acaba sendo aprovada, ela representa 10 bilhões em custo tributário, em gasto tributário, afronta a reforma da Previdência e eu tenho que recorrer ao Poder Judiciário, né, como fiz, para tentar reverter. Então, é importante esclarecer o seguinte, uma coisa é a meta, uma coisa é o resultado que você consegue politicamente atingir, respeitando os poderes. E a terceira coisa importante é se o governo está ou não comprometido com a trajetória. Porque mais importante que o número é o compromisso de que nós vamos botar ordem em 10 anos de déficits públicos que acumulam quase 2 trilhões de reais. Agora, quando o senhor fala da meta, porque assim, a meta ao mesmo tempo, ela não é uma meta interna sua, é uma meta colocada para o mercado, para o país todo. E aprovada pelo Congresso, né? Aprovada e colocada para o mundo todo. Então, quando é bom ter uma meta exigente porque você vai lutar para conquistar essa meta. Claro. Se conseguir, ok. Então você coloca um patamar alto. Mas eu ouvi já de uma pessoa do próprio governo falando o seguinte, é como você chegar para sua mãe e falar, eu vou fazer uma prova e vou tirar 10.
Aí quando você tira 8, parece que foi um fracasso. Colocar uma meta tão exigente que sabe-se que não vai ser cumprida, não pode ter o efeito reverso? Não pode ser uma armadilha para o senhor? Ao contrário, eu tenho certeza absoluta, de que se a meta não for exigente, não passam as medidas no Congresso Nacional. Nós estamos há 10 anos sem ministro da Fazenda falar de meta. E se a meta não é... Ela é factível. Factível? Se a Ela meta ela é factível. Não tem credibilidade. Ela Como é, parece seu caso. não, ela é factível. O problema é que se eu baixar a guarda, se eu falar que a meta é 1 de déficit, ele vai para 2. Entendi. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Entendi. Agora, o senhor fala da credibilidade, que é factível, mas o mercado não acredita nessa meta, né? As projeções são diferentes. Por que o senhor acha que não acredita? Não é mais factível que eles? Porque o mercado coloca na conta os eventuais reveses que o governo vai ter. E por que o governo não coloca? Porque eu não posso reconhecer o que um projeto não vai ser aprovado antes de eu lutar por ele. Tá. Eu vou te dar um exemplo. A revisão da vida toda. A revisão da vida toda, que era uma ação que estava sendo julgada no Supremo, ela foi revertida pelo Supremo. Aquilo poderia impactar em 400 bilhões de reais as contas públicas e um fluxo estimado pela Previdência e pela Receita de 0,6% do PIB. Se nós tivéssemos, porventura, perdido aquela ação, a meta do ano que vem não ia poder ser 0. Entendi. Porque o impacto ia ser de, no mínimo, 0,5% do PIB. Então, isso tudo tem que ser compreendido assim. Nós estamos agindo junto ao Judiciário, e junto ao Legislativo, e junto ao Executivo, para que a disciplina das contas públicas volte à ordem do dia. Eu repito, a imprensa está fazendo corretamente essa avaliação. Agora, nós, desde 2015, nós estamos com mais de 19% do PIB de despesa primária e uma média de 17,5% do PIB de receita primária. E isso é estruturalmente inviável. Se nós não compreendemos que nós temos que voltar para o patamar de 2011, 2013, que foi o último período em que as contas estavam mais ou menos em ordem, a nossa receita primária não pode ser menos de 18,6%, 18,8% do PIB. Não haverá ajuste. Não haverá ajuste fiscal se a receita não voltar para o patamar de 2011 e 2013, que foi o último período. Eu nem estou contando 2010, porque em 2010 nós tivemos 20% do PIB de receita primária. Estou excluindo 2010. Mas 2011 e 2013, a nossa receita primária foi em torno de 18,7%, 18,8% do PIB. Nós herdamos do governo Bolsonaro 17,5%, que é a média de 2015 para cá. Ou seja, se não houver compreensão de que nós precisamos reverter esse quadro, vai ser difícil estabelecer. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo isso eliminando gastos tributários absolutamente ineficazes, ineficientes. Não, veja bem, o gasto tributário no Brasil, que já foi de 2%, chegou a 6%. Ou seja, os lobbies atuaram firmemente para diminuir a base fiscal em proveito próprio, não em proveito do país. Isso não é uma coisa que você possa fazer em um ano. Isso não é uma coisa que você possa fazer rapidamente. Mas nós conseguimos fazer muita coisa. Tanto é verdade que a arrecadação esse ano, sem aumento de imposto, está aumentando 8,5% acima da inflação. Mas, ministro, não são algumas receitas extraordinárias que talvez não se repitam? Por exemplo, poucas. A questão dos fundos. Pouco. Não se repete, né? Porque foi uma taxação de estoque. Mas não é uma... Não, combustível você repete todo ano, né? Sim, mas no caso dos fundos, você teve um estoque que não se repete. No caso do fundo, sim. Quer dizer, a economia crescendo, aumenta, mas teve muita receita extraordinária. Ou seja, se diz é que a margem... Ao contrário, nós tivemos... A margem diminui, está diminuindo de
conseguir de Não, uma forma mais rápida? absolutamente possível nós voltarmos ao patamar Quais são? de receita primária que nós já tivemos em 2011 e 2013. É absolutamente possível. Só combatendo os gastos tributários que foram criados nesse período, que começou, inclusive, com essa desoneração da folha, e que era previsto terminar... Então não é fácil. O senhor está admitindo que não é fácil fazer. Então, por isso que nós fomos ao Legislativo e estamos indo ao Judiciário. Agora, esse embate, porque nem todo mundo tem coragem de fazer o que nós estamos fazendo. Ninguém teve. Passou por aqui ministros respeitáveis, né? E não enfrentaram esse debate. Não enfrentaram o debate da reforma tributária. Eu não estou criticando ninguém, não, porque tudo é difícil. Mas ninguém pode me acusar de falta de empenho em colocar ordem no assunto, entendeu? Agora, só para a gente finalizar essa coisa da meta, 2024, como é que está? O senhor acha que está? Vamos aguardar o que está acontecendo. Negociamos o PERSE, tem uma medida provisória para ser votada sobre compensação, tem uma ação direta de constitucionalidade sobre compensação para evitar as liminares em primeira instância, tem a ADIM sobre desoneração. Vamos somar tudo. Nós temos que ir ganhando. Mas não pode ser revista, pode também, né? Sempre. Não, veja bem, o problema nem é esse. O problema é não desistir de fazer o certo. Eu não vi nenhum economista criticar o mérito das medidas que nós estamos tomando, porque estão corretos. Pergunta para os liberais. Eles escreveram artigos ao longo de um ano dizendo a Fazenda está correta. Não, o que eles falam, alguns falam, é que tem muitas flexibilizações, tem muitas excepcionalidades sendo abertas, por exemplo, a antecipação do gasto extra de 15 bilhões, muitas despesas sendo colocadas fora do teto. Não tem despesa. Não, veja bem, nós continuamos na faixa de que a despesa não vai crescer menos do que 0,6, que é o componente anticíclico em caso de recessão, e de 2,5, que é o componente... Esse 2,5 tem economistas que falam, não, é impossível. Aí eu vou dar aqui a lista de gastos, né, que pressionam. A Previdência e a Assistência Social, que são vinculados ao salário mínimo, o Lula deu um reajuste, o governo deu um reajuste acima da inflação, promete seguir nessa política, aumento de gastos por emendas parlamentares, pisos de educação e saúde vinculados à receita, quer dizer, muitas coisas pressionando pelo lado dos gastos. Mais uma razão para você ter... Essa emenda, né, do quinquênio. Não, mas eu já dei declarações... Eu já dei declarações públicas... Não, eu não estou falando disso. Não é o senhor que está causando isso. Não, mas eu estou trabalhando. Eu tive uma reunião com 15 senadores anteontem. Tive uma reunião com 15 senadores para segurar a PEC do quinquênio. Eu estou conversando com os deputados para segurar a PEC do quinquênio. Eu sou contra a PEC do quinquênio. Agora, de novo, aqui é um ministério, não é mais do que isso. Nós estamos agindo para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eu considero um retrocesso a volta do quinquênio. Agora, se acontecer esses gastos subirem exponencialmente... Mas daí o país tem que se entender. Aí quais são as alternativas? Ou aumenta mas o país 2,5% ou corta? Que me parece que o Lula não está disposto a fazer cortes. Cada dia com a sua agonia. Nós estamos avançando. Nesse momento, nós estamos melhor do que o ano passado. Se eu não tivesse a esperança de que o ano que vem nós vamos estar melhor do que esse ano, eu não estaria com tanto otimismo em relação à economia brasileira. Eu acredito piamente de que nós podemos colocar o Brasil de volta numa trilha de desenvolvimento. Agora, não sem custos. Entendeu? Não adianta imaginar que nós vamos voltar para os bons tempos de crescimento na casa de 3%, 3,5%, 4%, cometendo os mesmos erros que nos trouxeram para 1,5% de crescimento. Então, ou nós fazemos uma revisão dos erros cometidos, ou o Brasil vai voltar a crescer pouco. Agora, eu tenho total convicção de que se nós fizermos as coisas corretas, sem penalizar os pobres, porque todo ajuste que se pensa nesse país é no lombo do trabalhador. Sempre é assim. Eu aceitei esse ministro da Fazenda na condição
de que o ajuste não seria feito no lombo do trabalhador, que seria feito em quem não paga impostos. Essa foi O que seria no lombo do trabalhador? Você congelar 7 anos o salário mínimo, sim. Você congelar 7 anos a tabela do imposto de renda, uma pessoa que ganha R$ 1.500 estava pagando imposto de renda e o sujeito do fundo exclusivo não estava pagando nada. São coisas inaceitáveis, assim, para mim. Eu prefiro não participar, entende? De um trato desse. Pô, mas o trabalhador ficou 7 anos, aposentado, ficou 7 anos sem aumento real. E aí você desonera as empresas que já não pagam impostos, os lobbies, desonera os super ricos, desonera os paraísos fiscais, cria paraísos fiscais dentro do país, porque os fundos fechados eram paraísos fiscais dentro do próprio país, acaba com o voto de qualidade do CARF para beneficiar as empresas lobistas que não pagam impostos. O que de novo vai ser feito provavelmente vai acompanhar o orçamento do ano que vem. Como nós fizemos em agosto do ano passado. Alguma nova descoberta, alguma nova maneira que você não posso, porque isso está em estudo ainda. Não posso nem antecipar isso. Porque é o seguinte, aqui o governo, a Fazenda, ela enfrenta rounds. Cada 6 meses é um round. Então, ano passado, nós ganhamos o primeiro e o segundo round. Nós estamos em curso o terceiro round, no Legislativo e no Judiciário. Nós queremos chegar em junho ganhando o terceiro round. Então, se a gente for ganhando, avançando, vai ser sempre por pontos. Não vai ter um nocaute. Agora, ministro, o senhor poderia ter um discurso que outros ministros da Fazenda tinham, por exemplo, embora não necessariamente tenha acontecido o que eles falavam, mas assim, não. Os 2,5% são sagrados, não vamos mexer de jeito nenhum. O que nos levaria a concluir que poderia ter cortes. Quando o senhor não fala isso, significa que pode mexer nos 2,5%. A gente pode entender assim, ou não? Eu nunca tratei do marco fiscal desde que ele foi aprovado. Para mim, aquilo ali é o que eu acho que tem que ser. Entendeu? Eu acredito que o marco fiscal... Então vai ter que ter corte, se não conseguir vencer... Entre o 0,6 e o 2,5... Veja bem, amanhã tem outra eleição, tem outro presidente, as condições econômicas melhoraram, conseguimos arrumar as contas. Esses parâmetros podem ser revistos, eu sempre disse isso. Mas eu acredito que esses parâmetros deveriam ser mantidos até nós conseguirmos demonstrar, né, que nós estamos numa trajetória consistente. Então, o senhor preferiria defender cortes a alterar esses 2,5%, se necessário? Se necessário, sim. Sim. Porque cortes parece ser uma coisa meio tabu, assim, né? Não é tabu. Não sei se eu estou usando a palavra correta, mas que tem muita resistência no seu partido. Eu acredito. Lula, talvez. E eu entendo que tenha. Porque depois de 7 anos de baixo investimento, depois de 7 anos em que servidor pagou a conta, aposentado pagou a conta, o aumento de precatórios de aposentado no Brasil, aposentado que não receberam o seu direito, foram postergando, eram bombas relógio que foram sendo construídas ao longo do teto de gastos, iludindo a população. Iludindo de que as contas estavam sendo colocadas. Não estavam sendo colocadas em ordem. Tanto que chegou em 22, o que aconteceu? Um calote dos precatórios. Chega uma hora que o cara vai tapeando tanto, que chega a hora que ele dá o calote. Então ele deu calote nos precatórios, ele deu calote nos governadores, passou a mão no ICMS da gasolina, ele mudou as datas de aferição de determinados benefícios, foi fazendo as coisas para dizer que é mais liberal, mais responsável. Se tem um governo irresponsável, tem que manter. E se eu estou dizendo a minha opinião. Se não conseguir. A minha opinião é o seguinte: os parâmetros do marco fiscal deveriam ser mantidos. Isso pode ser alterado no futuro? Pode, tem eleição. Se necessário for, se nada disso der certo, é melhor cortar do que alterar os parâmetros. Olha só, vamos... Aí você vai acabar mas vamos... em cima do mais fraco de novo. Então, mas veja só. Qual é a saída? Não, tem várias formas de cortar. Super salários, por exemplo, é um jeito de cortar. Não existe, nem todo gasto deve ser feito. Os gastos têm que ser revistos, os gastos primários.
como eu estou fazendo com os gastos tributários. A Fazenda está cuidando dos gastos tributários. O planejamento está cuidando dos gastos primários, que são essas despesas. Super salário. O Proagro. Gastava-se R$1 bilhão com o Proagro. Passou para 10. Tem alguma coisa errada com o programa. Ele está sendo revisto pelo Conselho Monetário Nacional. Né? Essas coisas têm que ser revistas permanentemente, entendeu? Permanentemente. Eu defendo que todos os gastos, na minha opinião, precisam ser revistos. Os tributários, que saíram de 2% e foram para 6% do PIB, e os primários também. Os primários superaram 19% do PIB. Mas daí não é do senhor. Mas 19% chegou. Mas isso não é de agora. Sim, Ele superou 19,5% do PIB em 2015. Se você pegar a curva, você pegar a série histórica, ele é consistentemente superior a 19%, mais para 19,5% do PIB, e a receita 17,5% do PIB. Isso é insustentável. Mas isso não está para o senhor, isso está com a... Então, mas do ponto de vista de gasto tributário, nós fizemos um bom trabalho. Entendeu? Mas eu sou a favor. dos gastos primários. Começou-se a fazer. Agora você tem outras coisas que é o aumento da renda, por exemplo, o desemprego. Olha, eu penso o seguinte, a gente está falando do problema, né? E é justo falar do problema, mas tem muita coisa acontecendo importante. O crédito voltou a subir, a renda voltou a subir, a confiança do mundo no Brasil melhorou muitíssimo. Depois de 7 anos, nós aumentamos a nossa nota de crédito junto às agências de risco, né? Que eram coisas que eram comemoradas no passado, e hoje as pessoas falam, e daí? E daí não. Isso chama a atenção do mundo para o Brasil. A questão, a arrecadação no primeiro quadrimestre vai subir na casa de 8%, 8,5%, acima da inflação. Mas aí são as receitas extraordinárias, de novo. Não são receitas extraordinárias. Não são. A maioria dessas receitas é receita consistente. Você pensa que foi fácil, depois do populismo do Bolsonaro, tirando imposto do combustível dos governadores e da União, durante o período eleitoral, para fazer demagogia durante o período eleitoral? Você pensa que é fácil reverter politicamente uma decisão dessa? Não foi fácil convencer o governo de que era certo. O governo é Lula, né? É, o nosso governo. Um presidente que acabou de entrar. Acabou de tomar posse. Vai aumentar a gasolina. E eu falava, e eu falei para ele, a gasolina vai baixar. Vai baixar porque o dólar vai baixar. Então vai ser a queda do dólar vai mais do que compensar o PIS/COFINS. Agora, não é fácil você explicar tudo isso. Não é fácil. Você ganhar no argumento, você provar, ainda mais com rede social, fake news, incompreensão, tensão social, clima ruim, clima azedo. Uma coisa assim, PT, PSDB, né? Partidos que se alternavam no poder, outra coisa é lutar contra o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, uma loucura nas redes sociais. Então, e ainda nos Estados Unidos, podem aumentar os juros? Como é que o senhor está vendo o cenário externo? Pode prejudicar bastante também. Eu penso o seguinte, muita gente falava que o juro americano ia cair em março. Te aposta em dinheiro. Quando o cara aposta em dinheiro, é para valer, né? Não é palpite de economista-chefe, né? É dinheiro. As apostas estavam muito fortes para março. Eu que participei do G20 em Marrakech e ouvi os próprios personagens conversando, imaginava que no meio do ano ia começar o corte. Era o que eu imaginava. E aí o céu ia desanuviar, né? Ia ficar bom. Né? Isso não aconteceu. Então, na minha opinião, foi uma barberagem o que aconteceu. Sabe? Porque nós pensamos que só os políticos erram, né? Os técnicos também erram. Então, essa história de vamos blindar a técnica da política, como se o técnico fosse... Não, o técnico erra. Erraram. O Fed errou nas suas próprias previsões e comunicou errado.
levou o mundo a errar. Então, muita gente perdeu dinheiro, inclusive no Brasil. Muita gente perdeu dinheiro, apostando que ia ter valorização do real. Quando o Fed fala, não vou baixar, o real desvaloriza. Eu acredito que não vai haver aumento de juros. Mas eu também acredito que eles vão tentar empurrar o ciclo de cortes para frente. E nós aqui? O Roberto Campos, quando teve esse ruído aí da meta, ele, até peguei a frase exata aqui, disse que a âncora fiscal menos transparente faz com que o custo da política monetária aumente, ou seja, sinalizando que pode... Olha, o governo Bolsonaro foi o que fez o maior déficit da história, inclusive por causa da pandemia. Mas mesmo tirando a pandemia, foi um estouro da boiada, né? Fura-teto, 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 o tempo inteiro, né? E a Selic chegou a 2%. No pior momento, chegou a 2%. Depois foi para 13,75%. Mas ele sinalizou que, por causa da meta, pode aumentar os juros de novo, ou parar de cair. Olha, Qual a expectativa? eu não sou diretor, eu não sou diretor do Banco Central, mas para mim seria uma enorme surpresa com a inflação de março em 0,16. Você quer o quê da economia brasileira? Está pedindo o quê da economia brasileira? Então, mais juros? Cita a meta é o quê? Pretexto? O quê? Sei lá, às vezes a pessoa fala, depois corrige o que falou. Faz parte. Por que o Lula disse que vai aguentar ele? Vai ser... Não, isso tá tudo indo. Olha, foi uma experiência, está sendo uma experiência extremamente complexa, né? Você conviver 2 anos com o presidente do Banco Central, que não foi você que escolheu. E por que mais? Mas, por que o Lula? não, porque termina no final do ano o mandato, né?